Olá, bem-vindos ao canal. Meu nome é João Vitor e hoje, como combinado, é o primeiro vídeo sobre o desafio de 12 livros para 2025. E como eu já havia adiantado, o livro de janeiro foi A Morte em Veneza, que é um livro desse escritor alemão, Thomas Mann, que eu não vou me prolongar sobre a vida dele, porque eu já fiz um post no Instagram dedicado só a ele, né, sobre a vida e obra e tudo mais. Mas falando sobre o livro especificamente, eu já vou adiantar logo que essa leitura, apesar de ser um livro curto, né, porque essa edição é um pouco mais cheia, embora ainda seja curto, porque tem duas novelinhas, não, duas novelas, né? Tem A Morte em Veneza e tem Antônio Kruger. Para esse vídeo eu só li A Morte em Veneza e como eu vou adiantar, esse livro, apesar de ser curto, não é nem um pouco fácil. Na verdade, eu reli o primeiro capítulo desse livro, eu perdi as contas de quantas vezes eu reli, porque eu começava a ler e eu me perdia facilmente. Esse é um livro que você tem que se acostumando com a forma como ele foi escrito, assim, não é uma leitura fácil. Porque o Thomas Mann tem um jeito muito rebuscado, né, de narrar as histórias. Não sei se todo o livro dele é assim, né, mas pelo menos nesse primeiro livro já senti um pouco disso, assim. Ele tem uma escrita bastante rebuscada e essa edição minha, que eu acho que todas as edições brasileiras desse livro, a tradução das obras de Thomas Mann no geral, né, é do Herbert Caro. Nessa edição, como eu disse, tem duas novelas e a outra novela é por outro tradutor, né? Eu não vou entrar em detalhes porque eu não vou falar sobre esse outro livro. Mas falando sobre A Morte em Veneza, do que é que esse livro vai falar? Esse livro vai contar a história de um escritor chamado Gustav Aschenbach, ou como ele vai dizer, ou como vai ser dito no livro, von Aschenbach, né? Porque é o nome que ele usa desde que ele tem 50 anos. Mas no livro especificamente não é dito assim a idade dele quando a trama a história se desenrola, né? Mas a gente sabe que ele tem mais de 50 anos por conta dessa informação que dá no início. E, e, e esse Gustavo Aschenbach, ele é um escritor renomado na Europa, né? Ele mora em Munique, mas ele é um escritor renomado na Europa. Só que ele está passando por um momento, como é que eu posso dizer, de bloqueio criativo ou falta, como é que eu posso dizer, tá sem criatividade para escrever os livros, né? Ele tem alguns livros famosos, né? Tem um capítulo desse livro que é só dedicado a falar sobre a trajetória dele, né? Ele vai falar que ele tem um livro chamado Um Miserável, tem um livro chamado um livro sobre Frederico, né? Que foi um rei lá da Alemanha. Então, assim, ele vai ter um capítulo específico que o autor vai se dedicar só a falar sobre essa trajetória, esse reconhecimento que o autor tem, né? O Gustavo Aschenbach. E o livro é narrado em terceira pessoa. E a gente vai acompanhando a vida desse escritor. Ele, no início do livro, ele tá num desses momentos, né, de falta de criatividade. E ele andando pela cidade lá de Munique, ele acaba tendo algumas, como é que eu posso dizer, algumas visões, e ele decide então que para ele meio que recuperar assim, a criatividade dele, para ele voltar ativo, vamos dizer assim, na questão da escrita, ele decide então fazer uma viagem, né? Então ele decide ir para Veneza. E é interessante que nesse primeiro capítulo, logo no início assim, do livro, ele tem uma visão de uma criatura bem esquisita, assim. Ele tem essa visão perto do cemitério lá de Munique. E é uma visão que se assemelha a uma figura cadavérica. E assim, o livro já está dizendo morte em Veneza, né? Esse escritor vai para Veneza. Logo no início já dá para perceber o que é que vai acontecer, assim, com quem é que vai acontecer isso, né?
Então, assim, ao longo do livro, o autor vai. Primeiro, ele vai para Veneza, né, para tentar essa. Como é que eu posso dizer? Tentar descansar, passar um tempo sabático para poder recuperar, né, assim, essa questão da criatividade e tudo mais. E uma coisa interessante sobre esse livro é que você pode fazer uma leitura mais espaçada, fazendo uma leitura mais grosseira, vamos dizer assim, ou se não, uma leitura mais complexa. E você vai meio que interpretando o que o autor, né, o que o Thomas Mann quer fazer com cada coisa que aparece nessa história, né? E esse livro, ele vai dialogar com algumas coisas. Vai dialogar com filosofia e vai dialogar também com a mitologia greco-romana, né? Com relação à filosofia, ele vai dialogar com a filosofia de Nietzsche, né? É tanto que tem um vídeo no YouTube, eu vou até colocar na descrição, que é um vídeo de uma autora não, de uma especialista na obra do Thomas Mann, que é Cláudia, eu esqueci o sobrenome dela, mas eu vou deixar o link na descrição, que é um vídeo do Literatura Fundamental, é um vídeo bem interessante sobre esse livro. Então, assim, você pode fazer uma leitura mais espaçada, assim, mais grosseira, ou você pode fazer uma leitura mais, como é que eu posso dizer, mais imersiva, vamos dizer assim, de você ir compreendendo o que o autor está fazendo com esse personagem, né? E como é que as coisas vão aparecendo, as dicas que o autor vai dar, né? Mas o que é que acontece? Ele vai para Veneza. E esse livro, assim, ao todo é um livro bem, bem denso, bem pesado. Você, por mais que seja um livro curto, você não é aquele tipo de livro que você lê em um dia, não. Você é uma leitura que é bem densa. Inclusive, eu fiz uma leitura até rápida e eu não pretendo, das próximas vezes que eu for reler, fazer uma leitura rápida. Eu quero fazer uma leitura mais lenta e esse é um livro que, para você compreender muitas das coisas que o autor retrata aqui, você tem que fazer várias releituras, né? Então, assim, dessa primeira vez que eu li esse livro, eu sinto que eu não compreendi tudo que o autor quis dizer, né? Mas aqui eu estou falando o que eu entendi da obra, né? Algumas coisas que o autor cita no livro eu fui pesquisar um pouco, assim, o que essa especialista fala no vídeo também eu dei uma pesquisada sobre a questão do Nietzsche, da mitologia. Ele dialoga muito com o Dionisíaco e o Apolíneo, né? Se você fazer uma leitura mais aprofundada. E o que é que acontece? Ele vai para Veneza e o que eu achei interessante é que antes dele ir para Veneza ele passa em alguns lugares, também meio que aparece um senhor bem estranho e ele vai tendo essas dicas assim, né? Esses prenúncios de morte. E em Veneza, quando ele está em Veneza, acontece o prenúncio de morte que eu achei assim mais interessante, assim, no ponto de vista que foi o que eu entendi, o que eu entendi, né? Porque eu não sou assim, eu não sei de literatura não, de mitologia greco-romana de forma muito aprofundada, eu não sei. Mas tem uma figura que é bem interessante, que foi o único momento do livro que eu dei risada, que foi quando ele tá na gôndola e o gondoleiro não quer obedecer ele. O gondoleiro não quer obedecer ele e ele diz que vai para o Valporeto, que é um tipo de embarcação, eu acredito, né, que é um tipo de embarcação, e ele diz, não, mas o Valporeto não aceita malas, assim, bagagens. Aí ele vai dizendo para onde o gondoleiro tem que ir, mas o gondoleiro não obedece. Aí tem hora que ele diz, eu não vou pagar. Ele diz, você vai pagar. Aí eu achei bem interessante essa parte, porque para quem entende de literatura, eu só quero dizer literatura, mas de mitologia greco-romana, esse gondoleiro tem o papel nessa história do Caronte, né? O barqueiro da morte, né? O Caronte. E o que eu achei engraçado depois é que ele ficou. O Gustavo Aschenbach ficou meio assim, achou meio esquisita essa atitude do contoleiro, só que depois acaba descobrindo que esse contoleiro é meio que um golpista, um ladrão, uma coisa. Eu achei bem interessante essa parte. Foi a única parte do livro que eu ri. Mas o livro todo é bem tenso, assim. E bonito em algumas partes, eu não vou mentir. O final desse livro
pelo menos para mim, foi uma das coisas mais sublimes que eu já li assim na minha vida. Eu achei um dos finais mais sublimes. Mas voltando pro início, pro meio do livro, né? Eu não vou dar spoiler nenhum, só vou dizer algumas coisas, tipo assim, quando ele vai para Veneza, aí é que você tem um pouco do... Ele encontra, na verdade, um rapaz de 14 anos, assim. Ao longo do livro, eles não chegam a ter um contato, assim, de se falar. Isso eles não chegam a se falar. Mas, o que é que acontece? Ele fica meio que encantado por esse menino, assim. Ele descreve no livro como sendo, assim, uma coisa bela, assim, perfeita, né? E do ponto de vista filosófico, o Gustavo Aschenbach é uma pessoa apolínea, né? Ele sempre está em busca do belo, né? E Veneza, por exemplo, e na verdade esse menino, por exemplo, esse de 14 anos, é a beleza que o Gustavo está querendo buscar, né? E durante, assim, desde que ele encontra esse rapaz, né, de 14 anos, ele passa boa parte do livro perseguindo esse rapaz, assim. E em nenhum momento, assim, como eu disse, eles não têm contato, assim, de se falar, mas a gente vai ter contato com os pensamentos do Gustavo Aschenbach, né? Aí, se você fizer uma leitura um pouco mais grosseira dessa parte do livro, e se você conhecer um pouco da vida do autor, né, do Thomas Mann, você vai meio que enxergar como uma coisa autobiográfica dele, né? Porque, embora Thomas Mann tenha se casado com uma mulher, tenha tido filhos, durante a adolescência ele já descreveu em seus diários que os diários dele foram publicados em 1975, ele morreu em 1955, que ele foi apaixonado por dois rapazes. Então, assim, nessa parte você pode interpretar como algo que que seja biográfico, autobiográfico, né? E até que o Gustavo seja um alter ego do autor do livro. E também você pode interpretar dessa parte mais filosófica, né? Dele estar em busca do belo e esse menino ser a materialização do belo nessa história, né? Eu sei que quando ele encontra esse menino, ele começa a persegui-lo, né? E o menino não percebe, assim, que está sendo perseguido por esse escritor, assim, na praia, porque ele vai se hospedar no hotel e tudo. Ele vai saber informações sobre esse rapaz, assim, vai até escutar o nome dele, né, que é Tátil. E vai começando, e além disso vai tendo alguns prenúncios de morte também. Ele vai encontrar pessoas esquisitas, né? Tem algum momento aqui tem um momento aqui no livro que eu fiquei na dúvida se realmente aconteceu ou se foi uma visão dele, que é o momento que ele enxerga freiras. Eu acho que foi, se eu não me engano, é uma visão dele, né? Que são as pessoas que estão acompanhadas dos dados. Então, assim, você vai acompanhando essa história até que acontece o que está no título do livro, né? Então, assim, o próprio título do livro é um spoiler. Então, assim, não é um mistério para ninguém que vai acontecer a morte em Veneza, né? Então, o livro vai caminhando assim. Como eu disse, vai acontecendo alguns prenúncios de morte. E um dos prenúncios de morte que acontece nessa história é a da cólera, né? E também, o que é que acontece nessa história? É que Veneza, ele meio que que representa nessa história o Dionisíaco, né? O, que é o caos, que é quase que o oposto do Apolíneo, né? Que o Apolíneo é a beleza e o Dionisíaco é o caos, assim, a bagunça, né? Porque Veneza, em estética é bela, mas é uma cidade que fede. Inclusive, a questão do cheiro é muito bem representada nesse livro. Assim, em muitos momentos ele fala essa questão, da questão do cheiro. Então, assim, essa parte filosófica desse livro é muito interessante, assim, e eu pretendo reler várias vezes esse livro,
porque eu tenho certeza que eu não compreendi. Assim, tem muita coisa que eu deixei passar, até porque eu fiz uma leitura rápida. E como eu disse, em vários momentos eu tive que reler porque eu não tinha compreendido. Mas de qualquer forma, fica a dica desse livro aqui, que foi uma leitura bastante proveitosa, assim, na medida do possível, para esse início de ano. E também, eu acabei esquecendo de dizer, tem um filme de 71 que é baseado nesse livro, só que diferente, só que é um filme que, pelo que dizem, é bem fiel à história do livro. Só que o que é que acontece? No filme, a profissão do protagonista é mudada, né? No livro ele é escritor, no filme ele é músico. Mas mesmo assim dizem que é um filme muito bom. É um filme, não sei se eu posso dizer que é clássico, mas se eu conseguir encontrar na internet, eu vou assistir, né? Acabei não assistindo para fazer o vídeo, mas de qualquer forma fica a dica desse livro incrível, assim. Eu quero ler outros livros do autor. Eu até tô vendo aqui qual é o próximo livro que eu vou ler, porque tem vários livros aqui na minha estante dele, né? Eu tenho os Golden Book, tem a Montanha Mágica, tenho o Eleito, tenho o Tonho Kuga, que está nessa edição também, que eu ainda quero ler. Eu tenho também. Eu tenho vários livros dele. Assim, eu perdi até as contas, porque esse é um autor que eu queria muito conhecer. E eu gostei da leitura, assim, bastante. Da escrita do autor, embora seja bem rebuscada, assim, em alguns momentos é difícil, assim, entender, mas é uma leitura super válida e eu gostei demais. Só não vou garantir que vai entrar nas melhores leituras do ano, porque vai depender dos outros livros, né, que eu vou ler. Mas enfim, fica aí a dica desse livro, muito interessante. E tem muitas camadas também. Até o próximo vídeo. E no próximo mês eu venho falar sobre O Estrangeiro. Já esqueci o nome do livro. O Estrangeiro, de Albert Camus. E talvez eu fale também sobre Belgravia, né? De Julian Fellowes. Eu estou lendo os dois livros ao mesmo tempo. Enfim, fica aí a dica desse livro interessante e um dos livros mais importantes da literatura alemã e uma das novelas mais importantes da história também. Até o próximo vídeo.